Olá, você que está acessando ao Direito e Distorcido de hoje. O meu nome é Michel Cesarino. Desde já agradeço por sua inscrição no canal e por ativar as notificações indo lá no sininho e clicando. Gente, o objeto desse vídeo de hoje é uma série de questões e temáticas que elas têm uma certa relação com o terremoto de Lisboa de 1755. Veja, o que aconteceu nesse ano, nessa região? Houve um terremoto muito grande, exatamente no dia de Todos os Santos, e surgiu tsunamis e a cidade toda ficou arrebentada, não sobrou nada, 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 nada. As pessoas estavam nas igrejas e elas começaram a desmoronar, muitas casas foram incendiadas, então muitas pessoas morreram, porque imagina uma cidade ainda medieval, construções antigas, mais suscetíveis de desmoronarem, serem incendiadas. Tanto que até hoje, se você vai em partes ainda remanescentes da Lisboa daquela época, na cidade de Lisboa atual, é possível ver pedras que foram levantadas ainda por conta da força do terremoto. O que aconteceu ainda? Posto que muitas pessoas morreram e a cidade ficou totalmente desestruturada e era a sede do império na época, do reinado, enfim, o que foi feito perguntou-se ao Marquês de Pombal, ministro influente na época, o que se deveria fazer. O que ele disse: alimente os vivos e enterre os mortos. A partir desse momento, começou toda uma questão de como reorganizar a cidade. E essa frase histórica ela é tão interessante porque ela tem em si uma questão de praticidade. Ora, frente a um desastre, frente a uma calamidade, não dá para você ficar tecendo cálculos e elucubrações. É necessária uma atuação urgente, porque você está lidando com vidas. Então você tem que salvar aquelas vidas e as que se foram você vai ter que dar um jeito ali com o que remanesceu daquelas pessoas, bem como com a cidade, com as estruturas. E nós não temos esse hábito de pensarmos em emergências e em cálculo em termos de Brasil, porque o nosso Estado ele acaba sendo uma grande máquina burocrática que até hoje foi montada para suprir os interesses de pessoas que sabem como trabalhar com essas engrenagens do Estado a seu favor. Ou seja, é como se você tivesse uma máquina que vem de um outro país com um manual escrito na língua daquele país e essa máquina fosse trazida aqui para o Brasil e só algumas pessoas soubessem ler naquela língua em que se fala da máquina. Então adivinhe, quem conhece a técnica de controle da máquina sabe como fazer essa máquina funcionar. Então, qual não é a tentação de muitos de fazer a máquina trabalhar em seu favor? E isso não acontece? Pois bem, a questão que surge aí é como coibir o abuso de governantes ou de pessoas que estão dentro da máquina estatal e usam essa máquina para que ela trabalhe em seu favor. São perguntas que levam a vários pensamentos, no sentido de tentarmos gerar algumas técnicas e também para gerarmos teorias para suportar essas técnicas e podermos, eventualmente, num futuro, aplicá-las. Prosseguindo com a questão do terremoto de Lisboa, o Marquês de Pombal ele já tinha um problema muito grande com os jesuítas. Era a companhia dos jesuítas, ela vivia se enfiando nos assuntos dos governos das cortes europeias. E Portugal não deixou de ser vítima
dessas questões das interferências dos jesuítas. Na época, ele tinha um grande problema com Malagrida, que era um jesuíta com muito renome e, portanto, muito poder de causar problemas. Havia tido uma série de revoltas da nobreza que culminou num atentado ao rei de Portugal. E o que aconteceu? Foram mortos os nobres de uma família real, que eram os Távoras, se eu não me engano. É uma família ligada à realeza, com sangue real, nesse sentido, não era propriamente a família estritamente ligada ao rei. E se trabalhou no sentido de ligar-se a essa figura da tentativa de regicídio, o Malagrida. Ele acabou sendo julgado pela Inquisição, com forte influência das mãos do Marquês de Pombal. Lembrando que o Marquês de Pombal foi exatamente aquele que promulgou um édito que proibia que se falasse outra língua que não o português em terras brasileiras. Se não fosse por ele, talvez ainda hoje se falasse tupi-guarani juntamente com o português aqui, e talvez até com outras línguas de raiz africana. Então, isso foi porque ele tinha a ideia de formar uma nação coesa, envolvendo tanto as terras do Reino de Portugal quanto as terras de ultramar, que no caso também constava Brasil e as outras terras ali na Ásia e na África. Pois bem, essa situação toda que culminou com o enforcamento do Malagrida e depois ele sendo queimado e todas aquelas coisas, aqueles rituais que eram feitos pela Inquisição nos autos da fé, enfim, culminaram numa outra posição política que contagiou o restante da Europa, pois que nos anos seguintes a Companhia de Jesus, os jesuítas, foram expulsos primeiro na França, depois na Espanha. Por quê? A religião perturbava o Estado, perturbava o desejo de dominar e controlar adequadamente por parte de quem estava dentro dessa máquina que sabia como lidar com essa técnica estatal. A partir disso, começou a ocorrer uma série de questionamentos intelectuais muito interessantes que estão presentes, por exemplo, no Cândido do Voltaire, que é a questão do bem e do mal. A Voltaire chega a escrever um poema muito interessante, cujo título é Poema sobre o Desastre de Lisboa. E também essa questão da destruição total de Lisboa, ela culminou numa série de raciocínios e inquisições sobre por que o mal existe no mundo. Então se retomou um dilema de Epicuro, formulado inicialmente por Lactâncios, que relaciona a onipotência de Deus e a vontade de Deus. Então você tem 4 possibilidades. Então nós teremos 4 relações possíveis envolvendo se Deus pode ou não remover o mal do mundo e se Deus quer ou não remover o mal do mundo. Ora, o que acontece? Se Deus não pode remover o mal do mundo e Deus não quer remover o mal do mundo, então Deus não é benevolente nem é onipotente. Se Deus pode remover o mal do mundo, mas Deus não quer remover o mal do mundo, então Deus não é benevolente. Se Deus não pode remover o mal do mundo, mas Deus quer remover o mal do mundo, então Deus não é onipotente. E
Se Deus pode remover o mal do mundo e Deus quer remover o mal do mundo, então por que existe o mal do mundo? Aí, a partir desta relação, é que se começa a construir as mais variadas hipóteses para explicar a existência do mal do mundo e no mundo. Então você vai ter a filosofia do otimismo, do Leibniz, que é satirizada no Cândido do Voltaire, que diz que nas várias possibilidades de existência de mundos e universos, o universo atual é o que mais economia e melhor em termos de possibilidades poderia ocorrer. Então, haveria uma razão incitante da existência do mal no mundo por conta dessa questão de economia de mundos possíveis, de ser o melhor mundo possível. Então, de certa forma, tudo contribuiria a um grande bem, a um bem maior. Então, você imagina aquela situação toda, né? O sujeito sofrendo as coisas mais ignominiosas possíveis da vida e padecendo tudo de horrível, tudo está ótimo, porque tudo contribui ao melhor dos mundos possíveis. Havia até uma chamada teologia natural naquela época, no século XVIII, que tentava, por exemplo, mostrar a partir da perfeição de plantas, de insetos, que aquilo só poderia ser obra do Criador. Então, olha, a asa desse besouro é tão proporcional, ela tem uma relação matemática que exprime teoremas e proporções, etc., que isso só pode ser obra de um Criador, de uma perfeição absoluta, etc. Portanto, Deus existe. E, enfim, essas questões todas acabavam servindo para justificar muitas outras de política. Pois bem, o que podemos tirar disso? Que há várias teorias possíveis para explicar várias coisas, inclusive para explicar a razão de um Estado existir e da atuação humana através do Estado, mas eu não conheço o Estado, eu não conheço o povo, eu não conheço a nação. Concretamente, eu não tenho a capacidade de, oi, prazer, dar minhas mãos a esses seres grandiosamente artificiais. Então, nós temos basicamente um paradoxo, que é o paradoxo do mal racional e o paradoxo do mal específico em termos de Estado. O mal racional seria o Estado maquinaria grandioso que você encontra em teorias como teorias do Rousseau, do Hegel e etc. e outros mais, e você cria aquela abstração daquele ente todo-poderoso, o Leviatã, o Estado. Mas como é que um ser desses pode dar conta com as peculiaridades e com as minúcias da vida humana? Afinal, ele não tem consciência, ele tem só uma espécie de motivação, e sua atuação é decisória, é causal. Então, ele é motivado, mas é pontualmente decisório, causal. Eu lido com relações de causa e efeito, e quando eu vou trabalhar com a ideia de justiça, nós estamos trabalhando com a ideia de decisões. Então já estão vendo como isso é muito importante. Chegando ao mal específico, seria a doutrina do Maquiavel, do político, de todos os meios, e caímos no uso específico por um cidadão, por uma pessoa do aparato do Estado. Então, o governante, que pode ser um tirano, um déspota. Chegamos aonde queremos.
Qual a maneira de lidarmos com o mal específico, aliás, com essas duas modalidades do paradoxo, o mal específico e o mal racional? É promovemos uma ética da discussão e estruturas em que as pessoas vão poder se relacionar e travarem conhecimento e através de cálculos, através de observação de teorias, mas com os olhos prudencialmente voltados à consideração da realidade, produzir algo, atuar, controlar. Então, democraticamente, você teria que criar instrumentos para lidar com essa generalização e abstração do Estado, que pode se tornar tão complexo que permite que só alguns dominem a técnica de comando dessa máquina estatal e ainda usem esse Estado em seu favor. Então, por isso que tem que ter a transparência, tem que ter a discursividade, mas com uma lei controlando isso para que as pessoas elas não se tornem, por exemplo, uma massa furiosa sem um limite e que comecem, por exemplo, a falar, olha, o melhor é a ideia de não sei quem e caiam no, sei lá, num fanatismo religioso, tal como acontecia ali na Europa com os autos da fé, né? Que as pessoas iam e falavam, vamos queimar a vontade de Deus e o Estado representa Deus e não sei o quê. Então, não, tem que ter uma lei para dar suporte a essa ética da discussão, a esse planejamento, a esse trabalho entre teoria, realidade e prudência, para exatamente coibir os abusos que as pessoas podem chegar quando elas ficam vítimas de fanatismo ou de movimentos de massa ensandecida, enfim. E através da transparência e da discussão se evita os abusos de pessoas que se usam de técnicas de controle do Estado em seu favor. É mais ou menos isso, gente, que eu queria mostrar para vocês aí, ou não mostrar, mas trazer mais à tona essa temática, porque eu acho que é a partir de temas que se pode pensar em problematizações. Espero ter ajudado de alguma forma. Grande abraço a todos vocês e uma excelente semana.